quando é que você começa a se preparar no lado profissional? Dá para se preparar no fundamental? Dá para se preparar antes? Eu digo sempre que o melhor é você começar no primeiro semestre da faculdade. Certo. Primeiro semestre da faculdade é quando você entra, nos primeiros dias, e eu dou aula no primeiro semestre. E eu acho que você está certíssimo em dizer isso, viu? Que a vida profissional começa realmente nesse primeiro semestre. É lógico que tem gente que tem a necessidade de trabalhar antes. É lógico, a gente sabe que a necessidade fala mais alto. Mas a gente tem que ver o seguinte, eu vou começar a minha faculdade. Eu passei no vestibular, eu escolhi, é o meu primeiro dia de aula. Já começa por aí. E o pessoal começa uma brincadeira que eu faço, uma dinâmica que eu faço dentro de sala de aula é a apresentação. E eu gosto de apresentar, você dizer seu nome e tal. Só que acontece, quando eles começam a se apresentar, eles começam a se apresentar pelo apelido. O apelido do segundo ano, do terceiro ano, lá do primeiro ano, dentro da faculdade. Teve um caso, até eu não sei se ele vai se lembrar ou se ele está me ouvindo. Teve um caso que eu disse, o seu nome, meu filho, por favor. Aí ele disse, Titinha. Aí eu disse, tá bom, o negócio é o seguinte, presta atenção. Como é seu nome? Ele, Titinha. Repetiu de novo. E eu olhando na frequência, vi que o nome dele não era esse. Aí eu disse, Titinha, é esse nome mesmo que você quer ser chamado aqui na faculdade? Aí ele disse, Titinha. Aí eu disse, olha, pode ter certeza. Foi ele, disse, pode ter certeza, quando terminar o semestre da tiazinha. Então é você que vai escolher o que você quer. Você mudou de profissão, quem sabe? Aí eu digo, tenha cuidado, seu nome profissional. É o seu nome, você escolhe um nome, se você tiver só um. Geralmente as pessoas, Maria, José, eu, no caso, Tereza Madalena, o meu nome civil é Tereza Madalena Cirino Matos. Olha o tamanho do nome. Mas o meu nome profissional eu escolhi Madalena Matos. Tanto é que eu já fui casada, né? Tô casada novamente e não mudo o meu nome, o sobrenome. Por quê? Porque eu criei esse profissional. Então é isso que eu passo para ele. Vamos lá, no primeiro semestre você escolhe um nome e um sobrenome e começa a trabalhar a sua marca. Isso. Começa a trabalhar o seu lado profissional. Então, no primeiro semestre eu acho muito importante essa coisa de você escolher aquela profissão, né? Que às vezes mudam muito, a gente estava até conversando, né? Nos bastidores, falando da questão de você mudar. E eu digo sempre, aqui no primeiro semestre, você que está no primeiro semestre da faculdade, que é agora, é de você ter a opção. É isso que eu me identifico realmente? Esse curso que eu escolhi é o que eu me identifico? Eu digo, às vezes, me perdoe o papai, a mamãe, eu também sou pai e sou mãe, mas eu acho assim, você tem que deixar seu filho escolher a profissão. Não é porque nós somos médicos, não é porque nós somos advogados, meus filhos têm que ser. Tanto é que no primeiro semestre... Ou porque a gente não é que a gente precisa que os nossos filhos sejam, né? O que acontece na grande maioria das vezes, né? Eu digo isso porque eu acredito que eu tenho essa liberdade para falar, mas isso aconteceu comigo. Na realidade, quando eu escolhi, na primeira vez, que escolhi fazer publicidade, que não foi nem um jornalismo, né? Eu ouvi se você fizer direito, eu pago. Olha aí. Já entendedor, meia palavra. Né? Já comigo já foi totalmente o contrário. Tanto que eu não sabia, eu queria ser muita coisa, né? Então toda a faculdade aqui eu fiz uma coisa diferente, né? Até você, mas no primeiro semestre concordo com a Madalena, eu acho que você realmente se descobre, é isso mesmo que você quer fazer e você segue em frente, né? Isso acontece muito. Tem muito, olha, tem caso até, eu tive um caso de uma menina que chegou em sala e ela tinha tirado, se eu não me engano, o segundo lugar ou o terceiro lugar, medicina. E ela naquela coisa, chegou abafada procurando a coordenação. Aí eu disse para ela, faz o seguinte, assiste uma aula do nosso curso de administração, assiste uma aula, ou então qualquer outro curso, não seja a minha aula, escolha o professor. Hoje em dia, ela está tão feliz concluindo a administração. Olha. Entendeu? E ela disse assim, mas eu não queria decepcionar meus pais. Entendeu? É bem assim, bem para a gente repensar o pai, a mãe, o professor também, entendeu? Não é que a gente induzir, mas eu penso o seguinte, eu tenho certeza. Quando você se identificar com a profissão, tem que ter brilho nos olhos. Sim. Madalena, agora só falando aí dos nomes, né? Do Titinha, era Titinha? É Titinha. Um exemplo também. Os meninos vão entender, quando eu disser esse apelido, os meninos vão entender. Porque o nome é importante, que a pessoa lá está se identificando, está criando, né, todo essa parte pessoal. Aí tem gente que mantém até hoje, às vezes, um e-mail, né? E bota assim, Titinha não sei o quê. Aí vai pro currículo. Meu Deus, né? Não, é gatinha, gostosinha, não sei o quê, a gata, tal. Aí mantém no currículo, lindinha, e mantém no currículo aquilo dali. Você vai entregar o currículo com esse tipo de e-mail? E o pior é que tem muita gente que ainda escreve com aquela linguagem de internet que é com X, né? Então é gostosinha.
Miguxa. Linguagem com X, deixa pra Hebe. Só a Hebe fala assim, tá? Você não precisa falar desse jeito. Né? E a Xuxa. E a Xuxa também. Não é, Madalena? Eu falo sobre isso também. Dentro no primeiro semestre, a gente aproveita muito isso aí. E eu falo sobre a questão de, vamos mudar, porque no e-mail você tem que colocar a sua cara. E aí sua cara lindinha, gostosinha, né? Mariazinha, não dá. Então você tem que identificar, você tem que se mostrar. Então é colocar o seu nome no... Ai, Madalena, mas é difícil, porque tem às vezes, né, eu tenho os provedores, ou então tem os e-mails que não aceitam. Aí coloca o ano, aí coloca a idade, aí coloca... Mas não essa coisa do diminutivo e desses apelidos realmente que trazem lá do primeiro, do segundo, do terceiro ano e vai para a vida profissional. E realmente isso aí. Quer manter, né? Deixa isso pro pessoal, assim, lá com os amigos mais íntimos. E faça um profissional onde você vai ficar recebendo várias informações, trocar e-mails. Trocar e-mail, outra coisa. No processo seletivo isso pesa também. Isso também pesa. Você imagina que é porque a pessoa precisa ter um discernimento para saber que, tipo, no seu currículo, né? Enfim, você precisa colocar um e-mail profissional, que não é nada profissional você fazer isso e ficar até uma dica. Eu li uma reportagem falando uma vez que essa história, por exemplo, hoje você querer fazer um e-mail e colocar, digamos, o meu não, porque, enfim, meu nome é muito incomum, né? Ilan, mas digamos que seja José Paulo. Hoje eu tenho certeza que tem muita gente que tem o José Paulo 78, o José Paulo e esses números, né? E acabam colocando. Mas se eu usar a minha criatividade, eu posso ter um e-mail só meu. Pode. Tipo, J. Paulo, se eu fosse advogado, ADV, ou então J. Paulo Advogado, J. Paulo. j.paulo.adv ou ADV enfim, primeiro, J. isso, Paulo, exatamente. O que não justifica que você precise ter aquele... E outra coisa, eu sei que dói muito, porque eu já tive um e-mail durante muito tempo e tive que trocar pelo meu e-mail atual, assim como o número de telefone, que a gente nunca quer trocar, né? Nunca quer trocar, sempre quer ficar com aquele, porque diz, não, esse todo mundo tem, como é que eu vou avisar para todo mundo que eu troquei de telefone? Mas dá perfeitamente para você fazer principalmente por causa das redes, né? Hoje em dia é muito mais rápido a gente trocar um telefone e comunicar toda a sua rede, todo o seu pessoal. Eu digo sempre, mudou de telefone, mudou de endereço, avisa. Avisa para a gente não estar ligando e estar dando errado, entendeu? E a gente encontrar. E não ouvir aquela frasezinha, ô pessoa difícil, está pior do que a mulher do presidente da República. E atualizar, né, os currículos, isso aí tudo, Eu tenho até um artigo falando sobre isso. Você se acha uma pessoa difícil, né? Eu tenho um artigo sobre isso aí. E hoje em dia você tem que ser não uma pessoa difícil, sim uma pessoa acessível. E Madalena, toda essa mudança ela deve acontecer logo no primeiro semestre. Né? Logo no primeiro semestre. É a partir daí que você começa a plantar uma semente que você que vai colher. Agora me diz uma coisa, você acredita que seria necessário também uma mudança na personalidade de todas essas pessoas? Ou uma mudança no modo de se vestir, no modo de se portar, na aparência? Você acredita que cabe aí também? Agora eu digo assim, personalidade eu fico com tem que ter cuidado, né? Porque no processo de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, eles já vão mudando. Você pode, eu não sei se é porque eu observo demais, eles já entram no primeiro semestre, quando termina o semestre, você já vê a diferença. Você vê a diferença grande neles, entendeu? Porque a gente fica passando, porque eu fico dando o exemplo também, é muito importante, porque só a palavra, né, convence, mas o exemplo arrasta. Então eu mostro para eles, no decorrer do semestre, a gente fica mostrando para eles como é importante essa coisa dessa mudança. E eles mesmos vão se identificando com a profissão. Tem deles que saem, vão se identificam com outro curso, que eu acho perfeito isso. Não, professor, eu vou para outro curso, eu acho melhor o outro curso, ou contábeis, ou direito, ou pedagogia. Eu disse, vão à luta, vão lá, vamos se identificar. Mas acontece que eu já entrei em 3 faculdades, 4 e não estou me identificando. Eu digo, busca a sua identificação. O que é mais importante é essa identificação. É você gostar desse curso, porque quem vai cursar é você. Quem vai ficar os 4 anos, ou 5 anos, ou sei lá, 6 anos, é você que vai ficar na faculdade. É você, né? Exatamente. Mas essa mudança acontece no processo de educação e no processo de crescimento. Mas aí depois ele vai indo e vão observando a questão do marketing pessoal, a questão da imagem, de como é importante a questão da imagem, como a imagem fala. A gente falou até no bloco anterior, né? A gente falou a questão mostramos até a figura do nosso ex-presidente, a diferença que cria, né? E como é importante a questão da imagem. Então, é mais só reforçando
que você pense o seguinte, você está no primeiro semestre, ou então no segundo semestre também, mas o primeiro semestre é muito importante para você plantar, para você colher. E lembrar o seguinte, você plantou, né, então plante sementes boas, que você mesmo é que vai colher. Madalena, e assim, você fala isso geralmente no primeiro dia de aula, né? Tem muita gente jovem entrando em faculdade. Como é que eles absorvem isso aí? É um processo, eles só mudam depois ou eles já... Não, é interessante até, eu achei assim, esse tema para cá e pra gente, porque eu abri agora, quinta, sexta-feira, sexta? Eu abri uma pós-graduação em finanças. E eu tinha aluno lá com 22 anos, gente. 22 anos fazendo pós-graduação. Então está começando muito cedo. Então é importante que você cuide de você desde cedo. Porque uma menina de 22 anos, tinha 22 anos, tinha 24 anos, muitos de 24, 26, logicamente, que tem um pessoal mais velho, né, que vai fazer uma pós-graduação agora, ou uma segunda ou uma terceira pós-graduação. Tem também na sala. Mas eu fiquei, que me chamou a atenção, foi essa menina de 22 anos fazendo uma pós-graduação em gestão de finanças. Aí eu fiquei, poxa, 22 anos, então tem que cuidar mais ainda do início. Né? Porque o pessoal está entrando muito novo, tem gente com 17, eu já tive aluno com 16 anos no primeiro semestre de administração. Olha só. Então isso aí, outra coisa, na mesma sala, um de 16 anos e um de 48, 50 anos. Tanto que eu disse assim, olha, isso aqui não é diferença. Existe a diferença, logicamente, na idade, mas aqui dentro de sala de aula, o que eu queria é o seguinte, não deixa ele chamar de senhora, que aqui dentro vocês são iguais. E aí um vai ajudar o outro. Com essas diferenças vocês vão crescer. Colegas de sala, né? Colegas de sala. E com essas diferenças, porque ele pensa tecnologicamente rápido, né? E ela, ai meu Deus, eu não sei nem abrir meu e-mail. Como é que eu faço o e-mail? Tipo assim, uma pergunta. E ele vai ajudar, como ela também vai ajudar com a experiência. Um trabalho de equipe, né? Ele quer fazer aquele coisa bem rápido, arranjado, né? Porque é jovem, geração Y. E ela não. Não vamos por aí não. Peraí, calma. Vamos fazer o trabalho assim, aí faz o... Tu tá entendendo? E eu disse, só não deixa chamar de senhora porque eles botam uma distância muito grande. Mas hoje em dia, o pessoal cada vez mais está entrando mais cedo na faculdade. Então nós, professores, nós temos a responsabilidade muito grande de repassar esse tipo, cuidado, né, ter o cuidado de repassar dentro de sala de aula esse tipo de informação. Para contribuir com o crescimento deles. O que eu acredito que faz, sério mesmo, não é porque eu estou aqui na sua frente, mas o que eu acredito que faz de você, Madalena, ser uma profissional diferente, porque além do conteúdo que você passa, que você é obrigada a passar, que eu digo, a matéria, ir para a lousa, explicar o A mais B, né? Você também se preocupa com esses pormenores, com essas entrelinhas, com essas coisas que não é obrigação sua. Tem todo um diálogo, né? Exatamente, mas que ela faz questão de passar isso para todos os alunos. Olha, que professor se preocuparia em colocar na cabeça do aluno que a vida profissional dele está ali, está começando agora. Está do momento, aliás, se inicia, se starta, né? A partir do momento que ele entra e senta na cadeira da sala de aula logo no primeiro dia de aula da faculdade. Exatamente. Eu não tive nenhum professor assim. Você teve também não, assim? Também não. E tive até depois, mas quando você às vezes já está até com um senso já formado, aí depois para você tirar... Aí você diz assim, agora que ele está falando isso? Agora, tive isso há muito tempo, professor. Né? Mas assim, muito importante que a Madalena faz no primeiro semestre, já chamando a atenção, porque eu acho que é um choque mesmo. É um choque que você sai muitas vezes do ensino, né? Com certeza, eu concordo com você. E é um choque, eu também acho Madalena sensacional. Eu amo, tem uma coisa que eu falo que é o essencial, é o amor. Eu às vezes até acho ruim essa questão de eu ter só um horário, uma vez por semana para ficar com eles. Por mim, eu ficaria pelo menos duas vezes na semana, para eu saber para mim é importante eu saber cada historiazinha, cada vida deles ali, é muito importante para mim. Pois, Madalena, na próxima segunda-feira você está aqui, porque é importante demais a sua presença Com aqui. certeza. Até segunda-feira, muito obrigada. Obrigada a vocês. Beijo grande.